Amém? Mas vamos entrar para dentro do ensino de hoje. É uma mensagem maravilhosa que nós temos para agora. Ela se encontra, glórias a Deus, esse ensino de hoje ele se encontra em Salmos 34, versículo 4. Quero ser o mais sucinto possível, quero ser o mais rápido possível, mas eu quero alcançar a sua vida. Eu estava lendo algo hoje muito maravilhoso, que dizia assim, que não adianta de nada o pregador, ele encher a pessoa de informação. Ele tem uma hora, ele enche a pessoa de informação, e traz todos os tipos de informação, mas no final das contas ele não formou um cristão. Ele não formou um servo de Deus, ele encheu de informação. Sabe por quê? Porque hoje ele vai encher de informação, mas amanhã, terça-feira, já tem outro culto. Quinta-feira já tem outro culto. E no domingo já tem outro. Então cada dia vai ser falado algo diferente. Então o que eu estou querendo te dizer é que hoje, nesse exato momento, eu tenho que trazer algo que impacte sua vida. Porque eu sei que daqui a pouquinho você vai ouvir outra mensagem. Daqui a pouquinho você vai ouvir falar sobre uma outra coisa. Então, isso de hoje, ele já tem que marcar. Então, eu quero trazer algo que marque esse dia de hoje, essa noite de hoje, para que quando você vier ouvir outra mensagem, aquela mensagem ela venha impactar a sua vida também. Mas aquilo que eu trouxe para você nesse dia de hoje não venha ser esquecido com aquela outra mensagem, entendeu? Eu quero marcar com aquilo que nós temos para a noite de hoje. Medo. O problema é o medo. Qual que é o medo? Existem vários, tem todo tipo de medo, medos da perca, medos de se encontrar sozinho, medos da depressão, medo de não ter dinheiro, medos de ficar em lugares sozinhos. Existem diversos tipos de medos e eu não quero me aprofundar, eu quero trazer um estudo bem simplificado para você, bem simplificado. Ó, eu estou usando como base o texto de Salmos 34, eu creio que os irmãos conhecem o versículo 4, eu já vou até estar lendo para os irmãos. Olha o que diz, ó. Busquem o Senhor. E, irmãos, me perdoam que a luz está bem nos meus olhos aqui, está até difícil de eu enxergar, mas eu vou pegar aqui, ó. Busquem o Senhor busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Amém? Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus medos. Busquei o Senhor e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus medos. Esta é uma versão da NTLH. Amém? Eu li aqui a da NVI, né, da Bíblia da King James, da NVI. Mas tem a da NTLH, né, da Nova Tradução, que diz medos, e aqui não diz medo, né? Aqui diz temores. Então, eu trouxe um salmos que ele se encontra, e o momento que Davi ele começa a escrever o Salmos de número 34, ele tinha acabado de sair lá da cidade de Gate, porque Davi tinha se encontrado um pouquinho antes com o sacerdote, se encontrando com o sumo sacerdote, melhor dizendo, ele estava com fome e estava fugindo de Saul, né? Porque quem conhece o início da trajetória de Davi sabe que Davi, ele era um jovem, mas ele logo cedo recebeu a chamada de Deus, recebeu a unção de Deus, e essa unção trouxe inveja ao coração de uma outra pessoa. Quem é esse outro? Saul, porque Saul era o rei da época, era o rei do tempo, o rei daquele momento. Porém, Saul, ele invejava Davi. Mas por mais que Saul invejasse Davi era o rei. Davi era o escolhido de Deus, segundo o coração de Deus. Mas Saul, ele tenta impedir que Davi venha reinar. Tentou matar ele diversas vezes. Perseguia Davi, Davi corria para a cidade dos filisteus, voltava para a cidade de Israel. Aí daqui a pouquinho Davi ia correndo para as cavernas lá no meio do deserto. Do deserto ele ia para uma outra cidade e ele ficava assim. E sempre quando alguém ouvia falar que Davi estava em tal lugar, eles corriam até o rei e diziam ao rei, porque aquele que dissesse ao rei onde estava Davi ganhava lucro, ganhava dinheiro, ganhava recompensas. Então todo mundo estava tentando encontrar quem? Davi. Todo mundo estava tentando ajudar quem? Saul. Mas a intenção de Saul era de matar. A intenção de Saul era de tirar Davi do propósito, de tirar Davi da direção de Deus e daquilo que Deus tinha para a vida de Davi. Mas para a glória de Deus isso não aconteceu e você já conhece a história do rei Davi.
ele se escondendo de Saul. Certo dia ele vai até se encontrar com um sacerdote, ele estava com fome, o sacerdote dá pão sagrado para ele, e ele come do pão, e nessa ele parte, ele fala assim, sabe, eu vou lá para a cidade de Gate, eu vou me encontrar lá com o rei daquela cidade e vou pedir abrigo. Davi queria abrigo, ele queria ir para aquele lugar, deixa eu ficar aqui, não deixa que ninguém saiba que eu estou aqui, porque Saul está me perseguindo. Mas logo quando ele se aproxima do rei de Gate, um dos oficiais, um dos servos daquele rei, fala assim, olha lá quem está vindo, ó. Quem está vindo é Davi. E lembra que as mulheres cantavam que Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares? Olha lá, ó, ele é um homem sanguinário, ele é um homem violento, ele é um rei, né? Ele tem chamada de rei. O Senhor quer mesmo que esse rapaz fique aqui? Automaticamente o rei, opa, um rapaz que ele é rei, Davi ainda não tinha sido coroado rei, mas que já tinha chamada de rei, já era um grande guerreiro, porque ele tinha matado a Golias. Eu creio que o rei de Gate olhou e falou assim, nossa, mas um guerreiro desse tamanho, um homem que já venceu batalhas desse tamanho, o que ele está fazendo aqui no meio? Ele deve estar espiando a minha terra. Isso se passou também no coração de Saul, de Davi, melhor dizendo. Porque Davi, estando chegando próximo da presença do rei, ele falou assim, nossa, olha o que esse rapaz acabou de dizer. Eu acho que o rei não vai gostar disso que ele falou e o rei vai mandar me matar. E quando os guardas vêm se aproximando de Davi para segurá-lo, Davi ele começa a se fingir de louco. Ele começa a espumar pela boca, ele se joga no chão, ele começa a bater nas paredes, se fingindo de louco, porque ele sabia que se ele não fizesse algo para se livrar da morte, e ele estava temendo a morte naquele exato momento, o medo tinha batido no coração de Davi, se ele não tivesse tomado uma atitude, automaticamente ele teria sido morto. Então ele começa a se fazer de louco naquele momento, ele usou dessa ferramenta para sair da presença do rei. Aí o rei olha e fala assim, que isso? Ele matou 10 milhares, mas ele hoje é um louco. Hoje ele não está em sã consciência. E olha o tanto de louco que eu já tenho na minha cidade. Vocês querem trazer mais um à minha presença? Porque eles levaram Davi até a presença do rei, porque o Davi queria conversar com o rei. Aí o rei fala assim, vocês trazem esse para minha presença? Ele é louco. Tirem ele daqui. Aí eles tiram Davi, lança Davi para fora da cidade, e Davi vai embora. E ali Davi já recebeu um livramento de Deus em meio ao seu medo. Ele usou daquela estratégia, qual? A de se fingir de louco para não morrer. Essa aqui é uma estratégia que Davi usou. Mas existem outras passagens da Bíblia que elas nos mostram que certos homens, eles tiveram medo também, mas eles agiram de uma outra maneira. E eu creio que você usando essas maneiras e essa visão, vamos trazer assim, essa palavra, uma visão diferente no momento do medo, eu tenho certeza que você vai conseguir se sobressair bastante. Eu quero passar isso para o seu coração. Vou trazer aquela passagem de Davi contra Golias. Você lembra ainda? Davi chega no campo de batalha e está o filisteu Sansão diante do povo de Israel, de todas as maneiras tentando intimidar o povo de Israel. Com certeza, por mais que Davi tenha matado esse Sansão, homem grande, mais de 2 metros de altura, era guerreiro desde sua mocidade, eu tenho certeza que vendo, Davi temeu. Ele temeu no seu coração, ele teve medo. Cara desse tamanho, todo mundo tá. Mas o mais maravilhoso de tudo é que o medo que Davi teve de Sansão não dominou a Davi. Davi dominou o medo. E não só isso, além de dominar o medo, Davi colocou a fé e a ousadia que ele tinha em ação. Existem certos momentos da nossa vida que o medo vai bater na porta do meu e do teu coração, que é necessário que eu e você venha usar a nossa fé, a nossa ousadia, enxergar o medo, mas não deixar que o medo te domine. Você domina o medo. O medo é uma emoção também. Nós já tratamos disso um tempo atrás. O medo ele é ótimo em trazer ansiedade, em trazer vários e vários distúrbios. Se eu for falar aqui, são muitos. Claustrofobia, fobia disso, fobia daquilo, medo daquilo outro. Nossa, meu Deus. É muita coisa. Mas naquele exato momento onde Davi estava de frente com daquele gigante, de frente do povo dos filisteus e do povo israelita, o povo israelita com medo, um conversando com o outro, nossa, quem matar ele vai ganhar recompensa, quem matar esse gigante vai receber isso, a filha do rei vai ser isento de impostos, nossa, mas eu não tenho coragem, eu não vou, não,
não, vai outro, aí Davi tá no momento falando assim, nossa, eu sou pequeno, e falar a verdade, eu não tenho força contra ele. E Davi, claro que teve medo daquilo, como todos, ele era humano, mas Davi, ele dominou o seu medo e colocou a sua fé e a sua ousadia em prática. O medo é aquele mesmo que não permite você realizar os teus sonhos. Porque existem sonhos que nós precisamos tomar uma decisão. Nós devemos agir com ousadia. Nós devemos agir com fé, colocar a fé em ação e ir para cima. Mas muitas das vezes a gente não faz isso. A gente deixa que o medo venha tomar a linha de frente da nossa vida. Automaticamente a fé é deixada de lado. O temor a Deus é deixado de lado. Jesus Cristo é deixado de lado. Tudo é deixado de lado. E quem toma a linha de frente da nossa vida? O medo. Então nós não devemos deixar que o medo tome a linha de frente. Nós que tomamos a linha de frente. Entendendo que o medo vai bater no nosso coração. O medo vai bater na nossa alma. Vai ser, em vários momentos da vida você já teve medo. Eu já tive medo. Outros irmãos já tiveram medo. E nós teremos ainda vários e vários momentos da nossa vida que a gente vai se deparar e falar assim, nossa, e aí, o que eu vou fazer? Eu não sei nem o que fazer. E o medo vai bater no seu coração, vai tentar trazer todos os tipos de emoções. Mas eu tenho certeza que se você começar a raciocinar e enxergar aquele ensino que o Igor trouxe naquele certo dia, você vai tentar enxergar e trazer algo à tona. Quem sabe a fé, quem sabe a ousadia, quem sabe alguns outros que eu vou estar trazendo aqui, outras ferramentas, assim dizendo, bíblicas, que vão te ajudar a superar o medo, a passar por cima do medo, porque o medo, ele sempre vem para nos parar, mas ele não tem que nos dominar, nós que temos que o dominar, amém? Aqui Davi, ele luta contra o gigante, mas ele já não luta mais em sua força, ele não luta mais com o seu poder. Deus do alto enxerga um jovem que, é claro, que teve medo do gigante, mas que dominou o seu medo e foi para cima do gigante. Indo para cima do gigante, você sabe muito bem no que deu, né? O Espírito Santo o Espírito Santo tomou a vida de Davi, e Davi agiu com aquela sabedoria, pegou a pedra, lançou a pedra no gigante, e com a pedra matou aquele grande homem. Mas glórias a Deus. Davi usou o quê? Ele usou um pouquinho da ousadia que ele tinha, e ele usou a fé, que por mais pequeno que ele fosse, ele conseguiria sim, e ele se sobressaía diante daquele gigante, ele venceria aquela guerra. Pode ser que o medo tenha batido, e o medo bateu. Possa ser que o medo tenha batido na porta da sua casa, mas use a sua ousadia. Davi nos ensina que no meio da dificuldade, a ousadia ainda vale a pena ser usada, e a fé em ação. Amém? Deixa eu trazer uma outra passagem aqui também, que fala um pouquinho sobre medo. Eu quero trazer uma outra visão. Olha a visão dessa daqui, ó. No meio do medo, no meio do caos, no meio da dificuldade, olha o que Esther fez. Mardoqueu, ele tinha acabado de ouvir que Amã, né, ele estava armando contra o povo de Israel. Isso aqui é livro de Esther, capítulo 4, versículo 1. Inclusive, vou deixar até aberto aqui já, né? Aí, ele fica sabendo que o povo de Israel estava jurado de morte, porque Amã, ele tinha sido levantado pelo rei Xerxes, e o rei deu permissão a Amã a matar todos aqueles que não se prostrassem a ele. Tipo assim, Mardoqueu não se curvava de jeito maneira a nenhum homem, ele só se curvava ao Deus de Israel. E todas as vezes que Amã, um dos grandes homens da corte, um dos grandes homens levantado pelo rei Xerxes, ele tá passando, e todas as vezes que ele passava, Mardoqueu não se ajoelhava diante dele, porque Mardoqueu já servia a um Deus. Aí Amã fala assim, o que é isso? Esse judeu, por que ele não quer se ajoelhar diante de mim? Ele corre até o rei e fala assim, rei, ó, existe um homem e um povo no meio dessa cidade, que esse homem de jeito nenhum ele quer se curvar a mim, ele não quer se curvar aos nossos costumes desta terra. Aí o rei fala assim, e aí? Aí ele fala assim, ó, eu vou trazer 350 toneladas de prata para o cofre real, e automaticamente eu quero usar esse dinheiro para matar esse povo, eu quero exterminar esse povo, eu quero matar os judeus no meio deste lugar. Aí o rei fala assim, tudo bem, tira o anel, porque o anel real, ele depois que ele era selado numa carta,
já era, selou, meu irmão. Não tem volta mais não. Depois que, por causa que ele era um anel e ele tinha o selo, e tinha aqui as digitais do rei, aquilo que era necessário. Eu não sei se era digital, perdão até dizer isso, mas ele trazia, eu esqueci até o nome, era um selo. Depois que ele selasse ali, que ele carimbasse com o anel do rei, acabou, meu irmão. Acabou. Tava selado, tava decretado. O rei fala assim, tudo bem, você quer matar esse povo? Então toma. Vai lá e faz. Porque ele era um homem de confiança. Aí Mardoqueu, ouvindo aquilo dali, Mardoqueu fala assim, não, misericórdia, não pode ser assim, ó. Ó o capítulo 4 de Esther, versículo 1 que diz, ó. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em voz alta. Então Mardoqueu, sabendo que o povo de Israel estava jurado de morte, ele chora, ele rasga suas vestes, ele se cobre de pano de saco, ele sai pela cidade chorando, e tinha virado uma bagunça naquela cidade, porque quando os judeus ficaram sabendo que estavam sendo jurados de morte, e que já tinha tempo, hora, dia certo para eles morrerem, eles fizeram uma bagunça, eles choravam, eles pranteavam. Não foi só Mardoqueu, o povo judeu chorou. Aí Mardoqueu fala assim, ei Esther, possa ser que você esteja na presença do rei agora, porque Esther tinha sido nomeada rainha, e ele falou assim, ó, possa ser que Deus tenha te levantado para estar com esse rei, para ser uma serva desse rei, para ser esposa do rei, porque em um certo momento o povo de Israel ia sofrer, e ia ter medo. Medo do que? Medo da morte, medo disso que nós estamos vivendo hoje. Esther, faça alguma coisa, vai até o rei. A Esther manda uma carta para Mardoqueu e fala assim, Mardoqueu, eu não posso chegar até o rei. De jeito nenhum eu posso ir até ele, porque aquele que se apresentasse diante do rei sem permissão, sem que o rei tivesse o chamado, esse era decapitado, morria ali. O palácio está aqui. Se você entrasse no palácio do rei de qualquer maneira, morria. Se o rei não te chamou lá, ia morrer. Então Esther, ela fala assim, eu não posso. Aí Mardoqueu fala assim, Esther, se você não fizer isso, Deus vai levantar alguém, mas nós viveremos um livramento de Deus. Se não for por você, Esther, Deus vai levantar outro. A Esther, sabe o que ela fala? Ó, o povo está com medo. Todos os judeus estão jurados de morte. A morte estava próximo já. Mas sabe o que nós vamos fazer? Manda que todos os judeus não comam e não bebam durante 3 dias. Qual que foi a ferramenta de Esther no meio do medo? No meio dessa dificuldade? Vamos fazer jejum. Ei, por que do jejum? Porque o jejum, ele blinda a mente do homem. O jejum dá força na nossa mente. Ele fortifica o nosso espírito. E quando o nosso espírito toma a linha de frente da nossa vida, a gente vamos ceder menos à carne. Não que nós não vamos ceder à carne. Vamos pecar sim. Vamos errar sim contra o nosso Deus. Mas o jejum, ele traz força espiritual. Ele fortifica o nosso espírito. Ele nos traz unção de Deus. E sabe o que ela disse? Vamos fortalecer a nossa mente, porque fortalecendo a nossa mente não vai fraquejar para o medo, a nossa mente não vai fraquejar para a ansiedade, a nossa mente não vai fraquejar para as emoções, a gente não vamos ficar largados chorando, não, de vez de chorar nós vamos clamar ao Deus de Israel, e o Deus de Israel vai entrar com providência. Então ela usou essa ferramenta. Que ferramenta foi? A do jejum. O jejum, ele traz força espiritual, ele traz força para a gente lutar contra os nossos medos. Tá vivendo momentos difíceis, momentos de tribulação, momentos que o medo tem batido muito forte no teu coração? Eu creio que seja a hora de você começar a jejuar mais, porque o jejum vai te trazer força espiritual, e a força espiritual foi a mesma que levou Esther. Sabe o que ela disse? Ela falou assim, ó, jejuem e orem, que daqui 3 dias eu não quero saber, eu vou aparecer na frente do rei, eu vou ir até ele, e se eu tiver que morrer, eu vou morrer.
mas eu creio ainda que o jejum ele tem poder de Deus. E sabe o que ela fez? Ela se apresentou na frente do rei. O rei falou assim: faça um banquete. No final das contas, aquele que queria matar o povo judeu, aquele que tinha feito uma forca para Mardoqueu, aquela forca fora usada para ele mesmo, e ele foi morto, enforcado, porque queria fazer medo e queria fazer trazer desconforto e morte ao povo de Israel. O jejum tem poder e o jejum ele traz força para a minha vida e para a sua. Meus irmãos, eu estou tentando simplificar da maneira que eu pude. Eu estou tentando simplificar, mas é claro que simplificando e trazendo passagens bíblicas para vir somar no nosso dicionário mental. Sempre quando você quiser ler uma mensagem, você fala assim: nossa, deixa eu lembrar. Igor estava falando sobre Esther. Então deixa eu ver quem foi Esther. Quem foi mesmo? Estava falando daqui a pouquinho, ele vai falar agora de Abigail, que nós já vamos entrar em Abigail. Falou sobre Davi. Está entendendo? Eu estou tentando trazer o tema medo, mas trazendo passagens bíblicas para encher a nossa mente da palavra de Deus. Deixa eu trazer a terceira e última, e a gente já está correndo para o fim do estudo. Abigail. Lembra de Abigail e do seu esposo Nabote? Esse daqui, ó. Deixa eu até abrir o texto, se encontra lá em 1 Samuel 25. Deixa eu estar abrindo aqui para a gente acompanhar direitinho, né? Aqui, ó, quem tiver com a Bíblia aí e puder acompanhar comigo, será uma bênção. 1 Samuel, no seu capítulo 25, no seu versículo 32. Aqui, ó, no capítulo 25, a palavra do Senhor já fala de Davi e Abigail, do encontro que eles dois tiveram, né? Mas eu creio que Deus tem uma mensagem maravilhosa aqui. Ó, que ensinamento maravilhoso. Perdão, falei quase agora Nabote, mas não é Nabote, é Nabal, né? Eu só mudei as últimas duas palavras. Nabal. Davi, ele ficou sabendo que Nabal ele tinha um grande rebanho de ovelhas, ele era um homem muito próspero, muito rico. E como eu tinha dito quase agora para você, Davi ele vivia se escondendo no deserto, porque Saul queria matar Davi. Davi andava com 600 homens. Aí o que Davi fez? Falou assim: ó, tô sabendo que ele é um homem próspero. E um tempo atrás ele esteve no deserto com as suas ovelhas. Os seus servos estavam com suas ovelhas aqui. Nós não roubamos nenhuma ovelha, não maltratamos os seus servos. Nós poderíamos ter roubado tudo, mas a gente não fez isso porque não faz parte de nós. E a gente cuidou, porque se alguém quisesse tomar uma das ovelhas dos servos de Nabal, automaticamente nós íamos reagir e não permitiríamos, íamos protegê-los. Então, quando os servos de Nabal estavam no deserto, eles se encontraram com o povo de Israel, com Davi, e Davi os protegeu. Davi não fez mal nenhum. Aí chega a certo ponto que o povo está com fome, o povo quer comer. Aí Davi manda um dos seus mensageiros e fala assim: ó, eu estou sabendo que Nabal está tosqueando as suas ovelhas. Peça para ele dar algo de comer a nós, porque nós estamos com fome, a gente quer comer alguma coisa. E Davi manda tudo isso em uma carta e vai levar, manda seus mensageiros ir até Nabal. Chegando até lá, Nabal fala assim: aí os servos de Davi falam assim: a gente está com fome. O nosso servo Davi falou assim: se um tempo atrás os seus homens, os seus servos estavam com as suas ovelhas, pastoreando lá no meio do deserto, nós não fizemos mal nenhum, nós os protegemos. Será que vocês não podem dar algo para beber, algo para comer para aquele povo, para o nosso povo que está ali no deserto? Aí Nabal já responde com toda a sua arrogância, porque ele era um homem mau. Ele fala assim: não, eu não tenho que dar nada para vocês não, porque vocês são bandidos. Vocês são homens que fogem do seu rei. Ele descasca o verbo. Aí os servos de Davi voltam e falam assim: Davi, vamos. Olha o que ele falou isso, vamos voltar lá. Davi fala assim: ei, dos 600 homens ficam 200 com as malas, e os outros 400 eu quero com arma na mão, eu quero com espada na mão, vamos até lá. Porque nós fizemos bem a ele e ele está pagando o nosso bem com mal. Então nós vamos resolver isso. E Davi com seus homens de guerra vão. No meio do caminho que eles estão indo, lá do outro lado, lá na casa de Nabal, a esposa de Nabal, Abigail, fica sabendo do que o seu esposo tinha feito. E tinha maltratado os servos de Davi. Sabe o que ela faz? Ela fala assim: não, eu não posso deixar. Por causa que eu tenho certeza que Davi vai voltar. E ele é homem de guerra, ele vai acabar com tudo que a gente tem. Ele vai matar todo mundo aqui. Ele é homem de guerra, pelo amor de Deus. Sabe o que ela faz?
ela junta um monte de comida, ela pega os seus jumentos, coloca as comidas no jumento e leva as comidas. E quando ela está de encontro com Davi, quando ela está indo para se encontrar com Davi, Davi já estava com seu exército no meio do caminho. Quando eles estavam se encontrando, ela se prostra nos pés de Davi e fala assim: Davi, eu não sabia. Eu não vi os teus mensageiros indo falar com meu esposo. Eu não sabia disso. Eu não sabia que eles tinham ido lá. E o meu esposo ainda agiu com maldade, agiu com malvadeza. Eles insultou a você, Davi. E nós sabemos que você é o próximo rei de Israel. Nós sabemos que Deus está com você, Davi. Nos perdoa. Eu trouxe esses alimentos para vocês se alimentarem para todos com fartura. Aí Davi olha para ela e fala assim: nossa, meu Deus, mulher de fé, mulher virtuosa, como a Bíblia mesmo relata sobre Abigail, mulher virtuosa. Davi recebe todo aquele alimento e fala assim: olha, hoje mesmo eu já estava indo. Hoje mesmo com as minhas mãos eu ia sujá-las de sangue, mas eu ia destruir, ia acabar com tudo que Nabal tinha, porque Nabal me pagou bem com mal, e Davi, ele ia se sujar de sangue. Mas aquela mulher sábia, no meio do medo, no meio do caos, porque ela teve medo, as suas servas iriam morrer, aquele povo que estava diante dela e ao redor dela ia morrer, porque o povo que estava com Davi ia destruir com tudo. E quando ela se viu naquele cenário de medo, de temor, de terror, sabe o que ela fez? Opa! Eu tenho que usar a sabedoria. Porque se eu não usar a sabedoria no meio do medo, no meio da minha dificuldade, automaticamente a minha dificuldade vai tomar conta de mim. O meu medo vai tomar conta de mim. E é necessário ter sabedoria. E ela fora uma mulher sábia, uma mulher que ela viu que o cenário era de morte, o cenário era de destruição, e estava muito próximo dela, muito próximo daquela família, daquele povo. Sabe o que ela fez? Opa, tô fora, eu vou até Davi, eu vou me encontrar com Davi, e me encontrando com ele, como eu sou uma mulher sábia, eu vou dialogar, eu vou conversar, e eu não vou deixar que a destruição chegue até a minha casa. A sabedoria é necessária, meu irmão. Davi, ele usou de ousadia e fé. Lembra de Davi? Que ele usou ousadia e fé, quase agora que eu tinha te dito. A própria Esther, ela usou do quê? Do jejum. Mas Abigail, ela usou da sabedoria, ela usou do diálogo, ela não deixou que o medo tomasse conta dela e destruísse tudo que ela tinha. Então é necessário nós lançar fora o medo com as ferramentas que Deus tem. E o amor de Deus, ele lança fora todo medo. Mas aqui fica algo muito importante, eu creio que fundamental para esse nosso ensino. Sabe o que é que acontece? Sabe por que o medo, ele é tão mal, ele é tão destrutivo para as nossas vidas? Porque o medo, ele lança fora a nossa fé. O medo traz a incredulidade à tona. Nós esquecemos de Deus muitas das vezes no nosso momento de medo. Mas a palavra de Deus aqui está sendo ministrada ao seu coração hoje. Ela vem trazer o quê? No momento do medo, você pode se balançar, você pode sentir, mas é necessário que você volte à tona. É necessário que você volte a usar as ferramentas de Deus. Não pode tirar a farda da fé, a farda da palavra, o capacete da salvação, as sandálias do evangelho, porque o medo bateu de frente com você, porque o medo bateu de frente com a sua vida. Tem tantos e tantos projetos que Deus tem entregado no seu coração, que você só não coloca em prática, porque o medo tem dominado os teus projetos. Mas quem tem que dominar os teus projetos é você e o Senhor. Jesus está falando assim, vamos, e você está assim, pai, mas o medo trancou, ó o que ele fez, ele amarrou as minhas pernas, eu não posso ir, não dá, eu não consigo. Aí Deus está falando assim, ei, usa da sabedoria e lança fora esse medo, lança fora essas algemas que tem trancado e tem amarrado os teus pés, porque nós temos coisas grandes para viver lá na frente, tem coisa boa para você,
Senhor, mas eu não posso viver, eu não posso chegar na faculdade porque eu tenho medo, é assim, é assim. Não, meu Deus, eu não posso fazer aquele curso, eu não posso me envolver com aquilo, eu não posso. E Deus está falando assim, ei, para com isso, se envolva com a obra, não deixa que o medo tome conta do seu coração, não deixa que o medo, ele te tire da casa do Senhor, não deixa que o medo encha o seu coração de incredulidade. O medo não vale a pena. Nós vamos sentir, mas eu tenho certeza que se você viver, e eu já entro na conclusão desse ensinamento, se você viver o que está escrito lá em Efésios 6:13, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que quando vir o dia mau, você possa estar firme e resistir e suportar o dia mau. É necessário a gente estar com o capacete da salvação, aleluia, o escudo da fé, a espada na mão, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias do evangelho. Por quê? Porque tudo isso vai lançar fora o medo que não tem deixado você chegar lá na frente, não tem deixado você alcançar os seus sonhos, chegar nos seus projetos, modificar, reviver coisas novas, chegar mais longe, sair do lugar que tem te estagnado e tem te travado. Lança fora esse medo, use a sabedoria de Abigail, use a fé e a ousadia de Davi, coloque em prática o jejum, e eu tenho certeza que no meio de todo tipo de situação contrária, se você dobrar os seus joelhos e orar ao Deus Pai, eu tenho certeza que a oração vai lançar fora todo medo, e o amor de Deus que lança fora todo medo vai alcançar você, a sua casa e a sua família, meu irmão. Será que você entendeu? Será que você conseguiu absorver algo dessa mensagem? Terça-feira você vai ouvir algo. Quarta-feira possa ser que você escute uma outra mensagem. Quinta-feira, sábado, domingo, possa ser que você escute uma outra mensagem sobre um outro tema. Mas no dia de hoje, grava isso no seu coração para não cair por terra. Grava isso no seu coração para você não perder. Porque daqui a pouco você vai escutar coisa nova. Eu quis nesta noite de hoje trazer através da palavra do Senhor algo que te marcasse, algo que te ensinasse, que te instruísse a viver de maneira na presença do Senhor, que o medo não venha te dominar e te tirar dos caminhos do Senhor, te tirar da sua família, te tirar dos teus amigos, te tirar dos teus projetos, te tirar dos teus sonhos. Ei, ainda é tempo de viver coisa boa, mas não deixa que o medo venha te prender. Lança fora todo medo através da armadura de Deus, através dos dons do Espírito Santo, através da oração, através do jejum, através da sabedoria, através da ousadia, através do temor a Deus. Amém? Será que você conseguiu entender? Abigail, mulher sábia, Esther, mulher de jejum. Opa, lembra também de Davi, ousadia e fé. Lembra de Neemias mesmo? No meio daquele terror que o povo de Israel estava vivendo, ele orou e chorou na presença de Deus, jejuou e Deus desceu com misericórdia. Existem vários passagens bíblicas para confirmar isso que está sendo ministrado, para confirmar e para te dar um ânimo. A palavra de Deus, ela está aqui, leia ela na sua casa, porque tem muita coisa boa aqui que fala sobre o medo. Mas não deixe que o medo te domine. Domina você o medo através do Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Será que alguém entendeu? Dá um amém aí, um glória a Deus. Eu tentei simplificar de todas as maneiras possíveis para que entrasse no seu coração, para que te marcasse nesta noite de hoje. Que Deus venha abençoar você, que Deus venha abençoar a sua casa, que Deus venha abençoar a sua família. Compartilha esse vídeo, que eu tenho certeza que vai chegar no coração de outro, vai chegar no coração de outras pessoas e vai trazer ânimo, vai trazer fé, vai trazer força a outros e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Glórias a Deus. Eu vou estar orando o Pai Nosso. Você que está do outro lado, ore juntamente comigo e eu agradeço pela sua presença. Todos esses que estão, não sei nem quantos estão, mas se for 1, 2, 3, 4, 5, 20 mil, não importa. Aquele que assistiu é importante não só para mim, mas para Deus. E eu tenho certeza que essa mensagem alcançou o seu coração. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, meu Senhor. Venha a nós o teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, Jesus, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que Jesus abençoe a sua noite. Não aperta não.